Se a presença de Deus está aqui hoje, Ele te cura. Eu declaro portas abertas. Receba a libertação. Eu declaro a sua bênção, a sua vitória. Sejam abençoados. Sejam mais que vencedores. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia, amado, querido povo de Deus. Muito bom dia, Ceará. Muito bom dia, Fortaleza. Muito bom dia, Nordeste, Brasil e o mundo. E lá vamos nós. Seguiremos juntos nessa próxima hora e assim iniciando uma manhã com Deus, uma manhã com o Senhor Jesus, buscando em Deus, buscando a presença de Deus em primeiro lugar, para que tenhamos um dia abençoado, um dia iluminado, um dia dirigido por Deus. Não é isso que precisamos? Entregar o governo, a direção, a chave da nossa vida nas mãos de Deus, para que os nossos passos não sejam feitos ou dados segundo a nossa vontade, mas sim segundo a vontade de Deus. Bispo Rodrigo Batista falando, esse amigo que vos fala, programação essa da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu vou falar sobre as maravilhas de Deus, eu vou falar sobre as oportunidades que teremos nesses próximos dias, começando, é claro, pela sexta-feira agora, ao meio-dia, libertação, a gente segue para o domingo de Santa Ceia. Atenção, Fortaleza, domingo de Santa Ceia. Você não pode faltar com a oração por todas as mães, clamor pela justiça de Deus. Estaremos entregando os martelinhos da justiça de Deus. Unção e clamor pelas bênçãos sobre os dizimistas. Imposição de mãos, dose dupla, unção dobrada. Tivemos a imposição de mãos no domingo passado, mas assim quis o Senhor e colocou no coração do nosso apóstolo que assim fizéssemos nesse domingo agora, dia 10. Estaremos orando pela realização dos sonhos e após o culto do domingo eu vou estar caminhando com Deus, o Espírito Santo de Deus e novamente pessoas que eu tenho certeza vão nos acompanhar ali, membros, obreiros, está muito legal. Tá muito bacana essa caminhada, tá muito espiritual, tá muito alegre. E realmente a gente tem ido ali pelas ruas, até o ginásio Aécio de Borba. Agora realmente é reta final, aonde estaremos recebendo Bispo Jorge Pinheiro, Pastora Nina, estarão conosco no dia 21 de maio agora, ginásio Aécio de Borba, quinta-feira, às 19 horas, tá bom? Então, eu falei dessas oportunidades, a gente vai falar mais e desenvolver mais sobre esses assuntos, sobre essas concentrações ao decorrer do programa. Vamos realizar a oração do trabalhador daqui a pouquinho. Já estou com a minha garrafinha aqui preparado, ó. Eu já tinha mostrado essa garrafinha aqui, eu e a pastora ganhamos ali no culto de aniversário realizado ali no Brás. Tem água aqui, tá? Eu tô podendo virá-la assim porque ela fica bem lacradinha. Mas aqui tá escrito, ó, eu amo essa obra faz parte da minha vida. 28 anos de poder e milagres. Aqui, ó. Tá vendo? Tem água aqui, ó. Daqui a pouco eu vou beber um pouco da água junto com você quando realizarmos ali a oração do trabalhador. Palavra de Deus,
falaremos aqui em Lucas 22, no verso 19. Eu quero falar de uma palavra aqui muito interessante, ela veio à tona com um detalhe muito legal. Eu quero abordar isso daqui junto com você, tá bom? Agora deixa eu colocar o meu cafezinho aqui. Você já tomou o seu café? Você está servido? Eu queria tomar um cafezinho com você agora, mas você está tão longe aí. Tem dia que eu consigo abrir só com o dedo aqui, mas hoje não deu não. Aí, ó, tá vendo? É de verdade, é o café de verdade. Hoje não tá muito quente, não. Hoje eu vou conseguir beber assim na hora, né? Tem dia que tá pelando. Aí não dá, né? Eu não vou dar essa mancada de pagar esse mico aí, de beber o café quente aí, fazer careta. Agora não, ó. Agora tá na temperatura própria para o consumo. Própria para o consumo. Nem quente demais, nem frio. E não tá morno também não. Tá quente. Mas um quente tolerável ao paladar de quem gosta de um bom café. Você já bebeu o seu cafezinho? Vai se servindo aí, vai arrumando as suas coisas, mas ligado, né, na televisão. Você está acompanhando pelo celular, pelo computador, por algum aparelho eletrônico aí possível de visualizar essas imagens. Daqui a pouco nós vamos orar, vamos falar com Deus. Então, sexta-feira agora, meio-dia, libertação. Tivemos na sexta passada, feriado do Dia do Trabalhador. Então foi uma sexta diferente das habituais. Mas essa sexta a gente volta, força total, no propósito, no clamor da libertação. Muitas são as pessoas, sabe, aprisionadas, presas, amarguradas por conta de algum problema espiritual, e alguém nas drogas, problema de vícios, que precisam do toque, do poder, da manifestação. Eu escutei nessa última terça-feira um testemunho muito legal de uma mãe muito feliz, muito sorridente, falando sobre o filho formado com, sabe, um bom diploma, uma formação acadêmica de um curso superior, mas ele não estava conseguindo desempenhar a sua formação, o que ele de fato se especializou e se estudou, se dedicou para isso, da forma como ele gostaria. Estava trabalhando, mas não era como ele queria. E a mãe pediu, trouxe os documentos. Na sexta-feira, ela passou no caminho. Sexta-feira é estendido ali um tapete que forma-se um caminho. E sobre esse tapete está escrito ali, caminho santo. E por esse caminho o imundo, o mal, o que atrapalhava o filho dessa mãe, essa mulher. Esse mal não passa, como não passou. E aí a mãe passou com os pedidos do filho, né, os documentos ali. Bispo, meu filho tem formação, ele tem aí uma profissionalização, mas ele não está conseguindo o emprego do jeito que ele gostaria. A gente orou, ungiu, e ela testemunhou agora nessa terça que o filho conseguiu o emprego do jeito que ele queria. Está trabalhando em Brasília, está fazendo um período ali, meio que de teste, de experiência, mas já está super alegre, adaptado, gostou demais, a mãe feliz, o filho feliz, e algo que não estava dando certo. Tinha, sabe, um bloqueio, um impedimento ali, uma barreira que estava atrapalhando aquilo. Mas quando ela orou, clamou, você vê que libertação?
parece ou parecia que não tinha nada, mas depois que ela clamou, pediu a Deus, houve a libertação. Então você que não está conseguindo avançar em algum projeto, você que as coisas não estão dando certo do jeito que você sonha, gosta, deseja, vamos clamar. Sexta-feira, meio-dia, vou te entregar o óleo do fogo consumidor, vou ungir. E na ocasião, é uma coisa muito básica, muito simples, muito prática visualizando ali. Eu entrego uma folha e nessa folha tem o desenho ali de um rosto, de um leão, sabe, bem atrevido ali na sua imagem, representando alguma coisa que esteja se levantando contra essa pessoa. E ali essa pessoa vai escrever um problema, uma causa, uma ameaça, um constrangimento, uma vergonha, uma humilhação, alguma coisa que ela esteja passando, que esteja fazendo mal a ela, ou uma droga, um vício. E ali vai ter um momento que nós vamos rasgar essa folha, como quem rasga e tira alguma coisa que precisa ser tirada e sair da sua vida. Aí, junto com essa folha, tem um travesseirinho com mel. E ali nós vamos tomar o mel em seguida. A folha é o azedo, é o amargo, é o problema, sabe? É o constrangimento, é o mal, é o que está atrapalhando. Vamos rasgar. E o mel representa a vitória, o doce, o que é saboroso, o que é bom, o que é prazeroso, o que é Deus, o que vem de Deus. Então nós vamos rasgar o que é do inimigo e vamos beber o mel que é de Deus. E isso é um processo que fazemos na oração, na fé, na determinação mesmo. Sexta-feira, aqui na Igreja Mundial, iniciando os trabalhos do final de semana. O número é Tristão Gonçalves 762, o endereço. O número é 762, Rua Avenida Tristão Gonçalves 762. Tá legal? Você não pode faltar. E a gente vai para Santa Ceia, eu vou falar daqui a pouquinho. Agora nós vamos realizar a oração. Eu já vou abrir aqui a garrafinha. Tem até aqui um filtrozinho, né? Você já viu essa garrafinha aqui, ó? Tem um filtro para quem gosta de usá-la para tomar o chá. Que aí a pessoa pode colocar água aqui e usar como um filtro, né? Mas aqui no caso nós vamos beber a água. Você já preparou a sua água aí? Oração do trabalhador, hein? Você precisa da bênção de Deus hoje? Você quer que dê tudo certo? Você quer o cuidado de Deus sobre a sua vida? Você quer sabedoria? Você quer direção para o que você tem a fazer hoje? Então vamos orar. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Bendito seja o teu santo e glorioso nome. Louvado e exaltado seja o Senhor para tudo sempre, meu Senhor. Entramos na tua presença em oração. Eu peço, abençoa o trabalhador, abençoa essa mãe, esse pai, esse homem, essa mulher. Abençoa cada um deles no dia de hoje. Ilumina, governa. Que o Senhor venha dirigir os passos, abençoar em todas as ações, decisões, atitudes. Livra do homem mau, do perigo, do acidente, do assalto, da bala perdida. Livra dos problemas e contratempos. Dê sabedoria. Que as portas estejam abertas, escancaradas. Que as coisas hoje venham dar certo.
em tudo que essa pessoa fizer e colocar as mãos para fazer. Seja abençoado. A loja, a empresa, o escritório, o ateliê, o restaurante, o salão de beleza, o galpão, o departamento, a repartição, a rua, o campo, aonde quer que essa pessoa exerça, empenhe-se em uma tarefa de trabalho, ela seja abençoada. Consagre os uniformes, documentos, pertences, ferramentas, tudo que esteja relacionado ao trabalho dele, ao trabalho dela. A chave, o automóvel, a moto, o caminhão, o carro, a carreta, o ônibus, a bicicleta, o veículo de transporte que essa pessoa hoje fará uso, que seja abençoado. Como tudo e todos, a água abençoa e que o trabalhador tenha um dia, mais um dia abençoado por Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja a água que você colocou aí no copo, seja uma garrafinha, seja uma caneca, não importa. Beba a sua água. Graças a Deus. Deixa eu voltar aqui, ó. O filtro da garrafinha. Deixa eu chamar o intervalo. Acompanha louvor aí, esse intervalo. Eu ofereço esse louvor a todos, a Deus, em primeiro lugar, a Ele seja dado, e a todos os trabalhadores, donas de casa, profissionais, liberais, autônomos. Deus abençoe. Já já eu volto, tá? Com a Bíblia. Lucas 22, verso 19. Falando sobre esse domingo, Santa Ceia do Senhor. E é claro, lembrando do dia 21 de maio, contagem regressiva. Estou aqui com a minha camisa. Bispo Jorge, pastora Nina estarão conosco ali no ginásio Aécio de Borba, tá bom? Você pode adquirir também a sua camisa, e não só como uma camisa de uma concentração, mas uma camisa que vai marcar a vida daquele que a vestir, porque você viveu o dia, a noite das maravilhas de Deus, e essa data vai ficar marcada, eternizada, inclusive na camisa que você estará usando, não só nos dias que antecede a concentração, você vai estar projetando as bênçãos de Deus, mas principalmente no dia e após, vai ficar guardado lá na sua casa e você vai lembrar. Eu estive nesse dia, eu estava lá, eu vi os milagres, eu vi o poder de Deus, eu recebi o meu milagre, eu estava na noite das maravilhas de Deus, eu estava. Isso aqui é como um documento que confirma a sua identidade. Essa camisa é uma identidade que confirma que você realmente é um servo, é um filho, é um ganhador de almas, é um homem, uma mulher que ouve e escuta a voz de Deus. Tá bom? Vamos com esse intervalo aí. Louvor a Deus, intervalo de bênçãos. Já já voltamos. Diga que Ele é maravilhoso. Perto quero estar. Diga que o Senhor é o único Deus. Junto aos teus pés. Derrama a tua presença, Pai, o teu Santo Espírito. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei.
não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Canta, igreja, canta, Brasil. Te louvar. Não importa as circunstâncias. Isto. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. De novo, abre os céus, igreja, agora. Aleluia. Não importa as circunstâncias. Não. Adorarei somente a ti, Jesus. Tanto quero estar junto aos teus pés, pois fazer maior que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Tudo que há em mim, quero te ofertar. quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei. Vocês. Dia 21 de maio, o estado do Ceará irá viver o sobrenatural, o extraordinário, na Noite das Maravilhas de Deus. É a perseverança em seguir a Deus que vai dar a vitória que você tanto precisa. Você tem que perseverar, buscar, ir na igreja, orar, e Deus vai dar a você o que você quer. Tem gente desanimando. Não desanime, igreja. Gente, entenda uma coisa. Para nós, o tempo pode ser longo, mas para Deus é nada. Deus não está limitado. Ele não tem limite de horário, de tempo. Essa barriga aí é de quem? A minha, bispo. É da senhora? É. Qual o nome da senhora? Rosângela. Ô, Rosângela, paz. A paz, bispo. Esse tumor tava grande, Rosângela. Tava enorme Meu Deus. e era muito grave. Bispo, eu passei por 9 cirurgias. Eu fui considerada morta. Aí os médicos chamou a minha família, falou que a minha situação não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Não, eles falaram pra minha família, olha, a situação dela é grave, não tem mais o que fazer. Meu Deus. Aí na noite que deu uma complicação maior, eu não sabia da minha situação, era muito grave. Hoje você... É você mesmo naquela foto sou ali? eu mesmo, bispo, sou eu mesmo. Ué, a senhora nasceu de novo então? Eu nasci de novo. Eu clamei o poder de Deus, esse Deus poderoso do apóstolo e dessa obra. Porque eu creio no milagre, porque diante da medicina eu sou o verdadeiro milagre. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar,
mas são mais do que se pode contar. Dia 21 de maio, Noite das Maravilhas de Deus, com a entrega do óleo das maravilhas consagrado, às 7 horas da noite, com o bispo Jorge Pinheiro e pastora Nina, juntamente com o bispo Rodrigo Batista e pastora Carolina, no ginásio Aécio de Borba, que fica na rua Paulino Nogueira, número 95, no bairro de Benfica. Lembramos que a entrada para a concentração é gratuita. Pedimos sua contribuição na doação de 1 quilo de alimento não perecível. Sua doação fortalece as ações sociais realizadas pela AMAS. Você está convocado a viver as maravilhas de Deus. Estamos de volta, se acompanha aí o programa Poder Sobrenatural da Fé. Daqui a pouco eu, ao término da minha participação aqui, eu vou estender a minha mão e declarar saúde, como a gente sempre tem feito nesse programa da manhã, da oração do trabalhador. Agora, domingo é Santa Ceia, Dia das Mães, oração e unção dos dizimistas, imposição de mãos, teremos a caminhada após o culto, oração pela realização dos sonhos, a entrega do martelinho do propósito da justiça de Deus. Inclusive, você pode procurar uma igreja mundial mais próxima da sua casa e pedir, solicitar ali, falar: eu quero participar do mês de maio da justiça de Deus e quero o martelinho determinando que Deus fará justiça na minha vida. A do homem falhou, pode ter falhado ou pode vir a falhar, mas a de Deus nunca falhou, nunca falha e nunca vai falhar. E agindo ele, ninguém impedirá. Então, mês de maio, no Ministério Igreja Mundial do Poder de Deus, foi instituído mês da justiça de Deus. E eu estou falando com muitas pessoas que realmente entenderam isso. E cada pessoa tem na sua vida uma causa, uma demanda, uma situação que é somente a justiça de Deus para trazer a vitória, o sucesso, a conquista, o direito daquilo ali a seu favor. É só a justiça de Deus mesmo para dar a vitória. Você pode aí apresentar a sua oferta, tem pessoas fazendo com mais, outros com menos. Você pode fazer aí agora, tem aí no campo de doação, no rodapé do seu televisor, as opções aí como o QR Code, a chave Pix, agência, conta, aonde você pode fazer isso. Eu estou falando de forma remota, não se pense ou leve isso de uma forma pejorativa. Eu acho que não tem razão para isso, mas a gente sabe que alguns ficam interpretando em toda situação falada, uma forma de querer deturpar e alterar o que é realmente o propósito primário e principal da coisa. Mas se você se sente mal ao viver um propósito, um voto com Deus na igreja, no ministério, você é livre. Mas você que crê, você que entende que um voto com Deus pode mudar e muda uma situação na sua vida, aí você lança a sua fé, você toma posse e você faz aí agora, ou presencialmente, né? Sexta-feira agora você pode pegar o seu martelinho, domingo agora você pode pegar o seu martelinho e dizer: eu estou na fé, eu abraço esse propósito. Como alguns que ainda no mês de maio não apresentaram seus dízimos, os seus votos, não entregaram ainda ali aquela oferta do carnezinho, você pode fazer agora antes de sair de casa para o trabalho.
e santificar o seu dia. Uma oferta, a fidelidade com Deus santifica o seu dia. Abençoa o que você fará, porque quem tem aliança com Deus terá. E se assim você tem aliança com Ele, Ele te guarda, Ele te protege, Ele é fiel. Se você é fiel a Ele, a aliança está firmada, ela tá realmente concluída ali na fidelidade. E assim você vai ver. Tá vendo aí? Anota, tira uma foto da tela, dá um print ou escaneie direto, se você agora pode e prefere, o QR Code, abrir no aplicativo do banco, indo lá na função ler ou pagar com QR Code, você escaneia o QR Code, aí você vai lá para a aba de doações e digita ali. Aí, até em cima dessa convocação daqueles que vão fazer o propósito do martelinho, falando da ajuda à obra, olha essa fala aqui, essa frase, né? Esse versículo. A ceia do Senhor, Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Agora, eu quero enfatizar aqui os dois versículos, principalmente o 19 no final dele. Fazei isto em memória de mim. É claro que Jesus está falando, fazer isto em memória de mim. O comer o pão e beber o cálice, a ceia, o participar da ceia, era em memória dele. Mas você já observou que quando uma pessoa ela devolve o dízimo, ela faz isso em memória do Senhor. Quando ela dá uma oferta à obra a Deus, à igreja, ela faz isso, ela faz isso em memória do Senhor. Quando você faz o bem ao outro e aquela pessoa te agradece e diz: Deus te abençoe, e você, no seu coração, você sente que você está fazendo aquilo porque aquilo é um gesto de Deus na sua vida. Você está fazendo aquilo em memória do Senhor. Quando você vem à igreja, você está fazendo aquilo no seu benefício, você está fortalecendo a sua fé, você está edificando a sua vida na rocha, mas você está fazendo isso em memória do Senhor. Você que vai estar na concentração no dia 21, você estará lá, você vai viver esse dia, você vai fazer isso em memória do Senhor. Quando nós caminhamos, subimos no monte, fazemos um ato ali de fé, de esforço, de sacrifício. Quando você faz o seu jejum a Deus, você não faz isso em memória do Senhor? Quando você louva, canta, adora, quando você acorda de madrugada para orar, quando você, faz algo que tem por objetivo, que tem por característica o nome do Senhor. Você não está fazendo isso em memória de mim? Você não está fazendo isso em memória do Senhor? Ok. Agora a pergunta é: quantas são as vezes que deveríamos ter feito algo em memória do Senhor, fazendo isso em memória de mim, fazendo isso se lembrando de mim, fazendo isso se voltando para mim? E aí alguns acabam deixando de fazer.
E aí, quando fazem isso, estão fazendo como Jesus advertiu Pedro que não fizesse. Estão negando ao Senhor Jesus. É muito profundo isso. A Bíblia diz: quem não comer o pão, que representa o corpo, e não beber o cálice, que representa o sangue, não tem parte comigo. E quem faz isso, faz em memória de mim. Então, se eu sei que eu tenho que fazer e eu não faço, eu estou o quê? Negando. Eu estou me recusando. Eu estou me ausentando. Eu estou negligenciando. Eu estou deixando de fazer o que eu devo fazer, o que é devido fazer. E eu estou negando, eu estou falhando, eu estou em falta. É uma palavra que seria bem chave nisso. Você já se avaliou e observou que talvez alguma coisa você está em falta? No que diz respeito a fazer isso em memória de mim? Você tem ido à igreja em memória do Senhor? Você tem lido a Bíblia? Fazer isso em memória de mim? Você tem congregado? Você tem ceado? Você tem dizimado? Você tem ofertado? Você tem falado de Deus? Você tem chamado as pessoas e convidado para a presença do Senhor? Você tem falado do amor de Deus? Você tem feito bem ao seu próximo, ao seu semelhante? Você tem orado? Você tem louvado? Você tem, apresentado a sua vida ali como um sacrifício? Seja num dia de chuva, seja num momento de um jejum, seja num dia de calor forte, de sol radiante. Você tem feito aquilo que é necessário e é devido? Se você assim tem feito, você tem feito em memória dele. A pergunta é: existe algo que você tem falhado e negado ao Senhor Jesus? Não negue a ele. Eu falei isso num outro programa essa semana. Eu chamei as pessoas, olha que coisa bem legal. Eu chamei as pessoas para no mês agora de maio, mês do trabalhador, que começa, né, com o Dia do Trabalhador. Eu chamei as pessoas e coloquei esse pensamento ali como uma convocação e uma revelação de Deus, que fique claro isso, eu não posso fazer nada por conta própria, para que apresentassem no domingo agora de Santa Ceia. Entendo o que eu estou falando e não critique quando eu continuar. Eu pedi para que elas apresentassem uma oferta a Deus de um dia do seu trabalho. Eu não sei o valor do seu um dia de trabalho. Eu não sei quanto você ganha durante o mês. Eu não estou falando da importância dado a um valor, ser mais ou menos, ser maior ou menor. Mas eu só queria levar você a um raciocínio, a um entendimento de dar um dia do seu trabalho no que diz respeito ao recurso monetário, financeiro, a Deus. Você também pode dar um dia a Deus com uma evangelização, com um trabalho social, com um cuidado na igreja. Pode também, pode. É muito louvável, muito abençoado também. Você pode. Eu vou tirar um dia do mês de maio e um dia eu vou dar para Deus. Como eu vou dar para Deus? Eu vou dar para Deus na igreja, eu vou fazer um trabalho ali, eu vou me voluntariar fazendo uma obra, uma reforma. Eu vou dar um dia para Deus fazendo uma ação missionária. Eu vou dar um dia para Deus fazendo um ato de uma realização
de um trabalho social, eu vou dar um dia para Deus, sabe, em um processo, em um propósito de consagração, de santificação. Eu não sei, são possibilidades, são condições que também muito especiais e abençoadas. Mas dado ao mês do trabalhador, eu falei isso. Teve gente que entendeu claramente, teve outros que não entenderam. Eu não sei se o dia de trabalho seu sabe, R$30. A gente falava sobre uma pessoa que recebe um salário. O dia de trabalho de um assalariado, de uma pessoa que tem como salário básico ou mínimo ali um salário, ela teria o valor diário do seu dia R$50. Isso, uma pessoa que recebe durante o mês um salário mínimo. Mas tem gente que recebe um salário e meio, tem gente que recebe um salário de uma renda, mas tem um outro trabalho, e aí você vai juntar isso. Mas isso você vai fazer por aquele que deu a vida por você. E olha, eu falei, domingo nós vamos fazer isso antes da Santa Ceia. Nós vamos pregar a palavra, eu vou pedir às pessoas para apresentar o seu dia, o seu dízimo, a sua oferta a Deus. E aí depois nós vamos nos assentar na mesa com o Senhor e faremos isso em memória do Senhor. Esse um dia do trabalho, eu vou fazer isso em memória do Senhor. A Santa Ceia, que é a palavra do contexto realmente chave, eu vou fazer isso. Fazer isso. Comer o pão, beber o cálice, fazer isso em memória de mim. Só que devemos fazer que a nossa vida, nas ações e atitudes, façamos isso em memória do Senhor. Você está fazendo algo em memória do Senhor? Você está deixando de fazer algo que é esperado, que é contado que você faça em memória do Senhor? Fazer isso em memória de mim. Domingo vamos cear, o mestre chama. 7h30 é o horário do culto principal. 9h30 ali, né? É um culto que tem duração de 2 horas, principalmente no domingo de Santa Ceia. E eu não vejo como muito tempo, né? Quantas horas tem um dia? 24 horas. Aí você tem uma semana com 7 dias, cada dia com 24 horas. Aí você tem um mês com 30 e alguns meses ainda com 31 dias. E cada dia com 24 horas. Então, o que é uma pessoa dar... E olha, tá vendo? Fazer isso em memória de mim. 2 horas no domingo para Deus. Ela fez isso. Olha o raciocínio novamente. Ela fez isso, 2 horas para Deus. O dia tem 24 horas. Ainda lhe restaram 22 horas. Mas tem gente que critica. Tem gente que acha muito. Tem gente que acha que está perdendo tempo, tem gente que acha que vai perder o tempo. Dia 24 horas, ela deu 2 horas para Deus. E ela ficou com 22. Sem falar que as 2 horas que ela deu para Deus, ele foi o mais beneficiado. Então, domingo, 7h30, após o culto, eu vou caminhar, vou sair daqui da igreja. Inclusive, eu vou chamar um intervalo pequeno aí, você vai acompanhar essa caminhada. Eu vou sair daqui da igreja, vou até o ginásio Oeste de Boba, carregando o garrafão de água de 20 litros. Vou fazer a oração lá na frente, lá no quarteirão do ginásio. Eu, juntamente com membros e obreiros, a pastora comigo. E aí a gente retorna para a sede aqui. Eu trago o galão
trago a água que eu vou te entregar na terça-feira seguinte do Milagre Urgente, que eu vou estar aqui em Fortaleza. O Bispo Jorge, que vai estar conosco no dia 21, vai estar em São Paulo às 9 da manhã. Inclusive, nesse domingo agora, o nosso apóstolo em São Paulo, com imposição de mãos também. São Paulo é 9, a ministração. Mas a imposição de mãos a partir das 6 horas da manhã. Será gigantesco ali o que Deus vai fazer. Você pode acompanhar o programa da igreja aqui em Fortaleza pelo canal 19.2, 24 horas. Tem agora o canal na metrópole de 22 às 6, 10 da noite às 6 da manhã, mas pelo Rede Brasil de televisão 19.2, você pode acompanhar 24 horas. Tá legal? Vamos aí a imagens aí da caminhada, esse intervalo, e eu volto realizando a oração final e falando sobre o dia 21 de maio, tá bom? Acompanha aí e venha caminhar comigo domingo, hein? Depois da Santa Ceia, claro. Domingo, você está convidado para sentar-se à mesa com o Pai, na reunião mais importante da igreja, a Santa Ceia, momento em que o cálice e o pão nos lembra do maior gesto de amor da história. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Um convite para renovarmos a nossa aliança e reafirmarmos a nossa fé com Deus. E agora na oração passou tudo. Saiu aquela dor de cabeça. Saiu a dor de cabeça, era como se eu fosse sofrer um infarto. Sei o que era. Uma opressão. Uma opressão muito grande mesmo. Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu creio que eu vou levando o milagre. Está abençoada? Abençoado. Diga obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Glorifique a Deus. Dá um abraço aqui, ó. Um tempo de comunhão, gratidão e consagração. Venha celebrar conosco a Santa Ceia da Justiça de Deus, com a imposição de mãos, especialmente às 7:30 da manhã, com o Bispo Rodrigo Batista e a pastora Carolina. Culto também às 10 horas da manhã, às 15 horas e às 18 horas, na sede estadual, na Avenida Tristão Gonçalves, número 762, no centro de Fortaleza. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Ruas de ouro, mar de cristal, Jerusalém, Jerusalém. Caminhando eu vou e lá vamos nós em mais uma caminhada. Pastora Carolina está aqui na fé, com o tênisinho de caminhada dela. Pastora está com o tênisinho de caminhada. E aqui todos imbuídos no mesmo propósito. É dia 21. Agora contagem regressiva, hein? Contagem regressiva. O Bispo Jorge Pinheiro estará conosco aqui no ginásio Aécio Bob. E estamos saindo da frente da igreja. Hoje, um domingo amanheceu bastante chuvoso, mas assim Deus nos privilegiou aí, tanto com a chuva e agora com o sol. Quis Deus que assim fosse. E nós estamos aqui agradecendo a Ele, aproveitando a oportunidade e caminhando. Vamos até o ginásio. Bispo Jorge Pinheiro, pastora Nina estarão conosco no dia 21. Aécio de Borba, obreiros, membros, realmente vestindo a camisa que vai ficar eternizada, camisa que vai ficar marcada, não como uma camisa apenas de uma concentração, mas de uma data que vai marcar nossa vida com maravilhas. E nessa terça-feira, enquanto não chega o dia 21, vamos estar aqui em Fortaleza, o Bispo Jorge em São Paulo. Você pode acompanhar aí. 9 da manhã lá,
e às 19, e aqui em Fortaleza, meio-dia e 19 horas, tá bom? Venha buscar água, que eu tô caminhando aqui, ó. Vamos caminhando eu vou ao ginásio Aécio de Borba. Muito bem, meus irmãos, e aqui chegamos. Fomos benditos ao sair ali da porta da igreja e benditos ao chegar, abençoados. Aqui no ginásio Aécio de Borba, expectativa enorme, pessoas realmente em concordância, membros, obreiros e pessoas de fé, pessoas que realmente sabem que vão viver e estão vivendo oportunidades de Deus e são gratas ao Senhor. Todo mundo aqui já recebeu milagre, todo mundo aqui já teve e tem tido a visitação do Espírito Santo na sua vida e sabem que dia 21, quem estiver aqui no ginásio Aécio de Borba vai ser agraciado com a luz, o poder e as maravilhas de Deus. E mais uma vez, viemos carregando o galão, consagrando na caminhada, que enquanto não chega o dia 21, terça-feira agora, venha buscar a água abençoada, a toalhinha, que também estaremos entregando gratuitamente, tá bom? Meio-dia e 19 horas, minutos antes vamos estar realizando o atendimento pastoral e durante toda a terça-feira tem pastores de plantão ali para te ajudar. 7 da manhã, 9 da manhã e 3 da tarde. Traga uma garrafinha vazia, você que vai chegar minutos antes. Nós vamos estar ali para te atender no atendimento pastoral e vamos encerrar ali o culto tocando no manto e abrindo os trabalhos, ungindo os pés. Semelhante ao que o Bispo Jorge vai estar fazendo em São Paulo agora, 9 da manhã e 19 horas, e dia 21, esse casal abençoado, esse casal ungido por Deus, estarão aqui conosco nesse local aqui, ó, ginásio Aécio de Borba, tá bom? Nós vamos derramar aqui novamente o azeite, vou convidar todos para orar. Pai, nós estendemos as mãos e declaramos a tua unção sobre mais uma entrada do ginásio Aécio de Borba. Que o Senhor venha consagrar cada assento, cada pedaço no interior desse ginásio, como o quarteirão, o bairro, e assim todas as cidades de onde pessoas estarão vindo para cá. Caravanas, que o Senhor abençoe cada um dos ônibus, cada um dos meios de transporte. Abençoado seja o ginásio, abençoado seja a noite das maravilhas de Deus. Abençoado seja, meu Senhor, o dia 21 e abençoado seja todos os dias até a chegada dessa grande data. Essa terça-feira, a água, quem vier, já vai ter testemunho para contar no dia 21. E assim declaramos milagre, poder, vitória, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Glorifique a Ele. Tá bom? Ó, então Deus abençoe a todos. Vamos voltar agora. Tem sido uma caminhada muito produtiva, muito abençoada, muito alegre. Sabe, a alegria está no nosso rosto, a felicidade, a satisfação. É isso. Nós estamos satisfeitos de estarmos fazendo isso, de estarmos vivendo isso, de sermos testemunhas desse dia 21 que está marcando a nossa vida e vai marcar a vida de todos que pisarem aqui. Tá bom? Um abraço forte, saúde, paz, prosperidade e bora caminhar. Vamos voltar para colocar a água. Terça-feira venha buscar Deus e o poder dele sobre a sua vida.
Você viu aí? Estamos de volta e agora no bloco final. Domingo agora eu te aguardo, não falte. Procure a Igreja Mundial mais próxima da sua casa. Inclusive reserve e já anote ali, já deixa tudo certo para o seu lugar na caravana. Caravana saindo de todo o estado do Ceará e até de estados vizinhos. Piauí, Rio Grande do Norte, pessoas também ali, a própria liderança eclesiástica ali do Pernambuco, Bispo Marcelo, Pastora Renata, estarão aqui conosco, como demais bispos dos estados aqui da região Nordeste, Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Piauí, estarão conosco. Então vai ser uma noite abençoada, 21 de maio, você pode procurar aqui em Fortaleza também, no bairro aí, fica mais fácil, até mais legal, mais espiritual, você também está indo com a caravana no bairro de Siqueira, Jardim Guanabara, Parque Dois Irmãos, ali em Messejana, aqui em Barra do Ceará, ali em Vicente Pison, ali em Aerolândia, aí também temos ali em Caucaia, ali no bairro de Jurema, em Caucaia, seguimos ali para Canindé, em Pacajus, em Horizonte, em Maracanaú, em Maranguape, tudo lugares que estão aqui ao entorno, né? E aí vamos ter caravanas saindo ali de Taitinga, de Eusébio, de Aquirás, você pode procurar ali. Inclusive, você dessas cidades, o pastor ali, Joelson, responsável ali pela Igreja Mundial em Messejana, no bairro de Messejana, ele vai estar responsável aí pelas caravanas ali de Taitinga, Eusébio, Aquirás, e você pode fazer parte de uma delas, tá bom? E você que tem seu carro, seu veículo e é mais cômodo, mais facilitado, você já sabe o endereço, o local, tá aí na tela, bairro do Benfica, do lado do Presidente Vargas, do PV, aquele ginásio ali reformado, onde será um palco de grandes milagres e maravilhas. Eu peço a Deus que te conceda saúde plena, que tire do seu corpo todas as dores, que te abra portas extraordinárias, que faça a luz dele resplandecer sobre o teu rosto, te dê a paz, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. Receba a tua bênção, receba a tua vitória, seja curado, seja livre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá bom. Então eu vou me despedir agora. Domingo temos o horário principal, 7h30, Santa Ceia. Mas temos horários também, 10 horas, 3 da tarde e às 18 horas. E sexta, meio-dia é o horário. E a concentração no Aécio de Borba é no dia 21, às 19 horas, com a entrega do óleo das maravilhas de Deus. Tudo de bom, um bom dia, fique na paz e até lá.